Boa tarde a todas e a todos. A Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região e a Comissão de Equidade de Gênero, dentro da programação de Mulheres em Março, traz hoje um debate importantíssimo, que é o julgamento sobre a perspectiva de gênero. Quem presidirá os trabalhos desta mesa é a doutora Cláudia Luna, advogada, atuante na defesa e garantia dos direitos das mulheres em situação de violência desde 1997, membro do Defende, Rede Feminista de Juristas, integrante do Coletivo Advogadas do Brasil e do CAF, Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas. Ela é pós-graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, também pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito Acidentário, é membro do Conselho de Notáveis do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, atualmente é conselheira seccional da OAB São Paulo, presidente da Mulher Advogada Seccional. E nós teremos aqui a juíza federal Cláudia Fuster, a subprocuradora Ela Vieco e o desembargador Roger Halp. Só uma pequena, antes de passar a palavra aqui para a doutora Cláudia Luna, que vai dirigir os nossos trabalhos, algumas recomendações aqui para todos os participantes, que o registro de presença é necessário, basta digitar o nome completo no chat, com logo ingresso no evento. Para o adequado desenvolvimento dos trabalhos nesse ambiente virtual, é importante manter as câmeras e microfones desligados durante todo o tempo. As perguntas são bem-vindas e podem ser encaminhadas para o chat de debates que nós temos aqui. Esse é um evento importantíssimo, porque julgamento sobre perspectiva de gênero é algo que o judiciário tem que aprender. A doutora Tânia Fuster, junto com o desembargador Rauger, mais outros magistrados e professores acadêmicos, acabaram de lançar uma cartilha em que tenta destacar a importância de identificarmos sujeitos concretos, marcados por diferenças, e essas diferenças devem ser levadas efetivamente em consideração para que o princípio da igualdade seja efetivamente aplicado. Nós temos que abandonar aquelas categorias de sujeitos universais que nós somos treinados no mundo acadêmico. No mundo real, as pessoas são de carne e osso e têm uma série de marcadores de desigualdades que permeiam a sua vida, e é importante identificar isso. Eu acho que essa cartilha, esse novo olhar do judiciário é fundamental. Eu passo aqui a palavra para a doutora Cláudia, agradeço mais uma vez em nome da Comissão de Equidade, a desembargadora Terezinha, que nos preside tanto a escola como a Comissão de Equidade, da qual eu participo, junto com a desembargadora Inês, a juíza federal Letícia Dea Ferreira Lopes, o juiz Ricardo Mendonça Cardoso, e os servidores Rafael Rios Ribeiro e Márcia Panunzio. Foi a idealização desse evento uma atividade da Comissão de Equidade em parceria com a escola. Doutora Cláudia, por favor, a senhora conduzir os trabalhos hoje. A EMAG agradece mais uma vez a disponibilidade da senhora de estar conosco nesta oportunidade. Muito obrigada, desembargador José Marcos Lunardelli, a quem eu cumprimento a todas e todas. Saúdo também a nossa querida desembargadora Terezinha Caserta, presidente da EMAG e também da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3, a subprocuradora Ela Vieco, a nossa palestrante Tânia Uster, e falar sobre o tema julgamento sob a perspectiva de gênero nesse evento Mulheres em Março é extremamente relevante, considerando, inclusive, a recomendação de número 33 da Convenção Internacional da ONU pela eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, hoje, agora, nós teremos a nossa primeira palestrante, doutora Tânia Uster, que é juíza federal na 4ª Região, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, coordenadora da Comissão AJUF Mulheres, que nos brindará hoje com esse tema de tamanha relevância, digo, não apenas para o judiciário, mas também para todo o sistema de justiça. Então, doutora Tânia, a palavra está com a senhora. Obrigada. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos.
para mim é um enorme privilégio estar aqui hoje. Eu cumprimento o desembargador José Marcos Lunardelli, a advogada Cláudia Luna, ao desembargador federal Roger Halpe Rios e a subprocuradora-geral da República, Ela Vieco. E aproveito também para saudar a iniciativa desse tribunal, desse evento que está acontecendo no mês de março, não é só no dia de hoje, já aconteceram outros encontros, acontecerá mais um na segunda-feira do ano que vem. Gostaria de ressaltar a importância desse tipo de iniciativa, e nesse caso agradecer o convite que me foi feito pela desembargadora federal Inês Virgínia Prado Soares e pela desembargadora Terezinha Caserta, diretora da escola e presidente da Comissão de Equidade do TRF3, e ressaltar também a importância, esse evento ele é o símbolo da importância de uma participação crítica feminina nos estratos mais altos do Poder Judiciário, quer dizer, ter desembargadoras federais e desembargadores com uma visão crítica a respeito da igualdade de gênero é da maior importância, por isso que esse evento está acontecendo hoje no TRF3, e a envergadura desse evento também é fruto da presença dessas pessoas nesse espaço. Parabéns, então. Eu quero dizer que para mim é um enorme privilégio, uma grande alegria e também uma enorme responsabilidade estar aqui ao lado, no caso do desembargador Roger Halpe Rios e da subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, que são pessoas que eu tanto admiro e com quem eu tanto aprendi. Para mim é uma grande responsabilidade, mas aceitei esse convite, apesar de estar ao lado deles, porque tomei esse desafio para colocar para vocês um pouco da experiência da Comissão AJUF Mulheres na publicação dessa cartilha, e também trazer esse aporte de juíza federal, uma pessoa, assim como todos nós, angustiados com a prestação de uma jurisdição capaz da transformação de uma sociedade marcada por tantas desigualdades, no cumprimento do objetivo de transformar essa sociedade num lugar, o Brasil numa sociedade mais livre, justa e solidária, o que deve ser também uma angústia de todos nós, né? Então, eu começo dizendo que essa cartilha é fruto das reflexões acontecidas na Comissão AJUF Mulheres. A Comissão AJUF Mulheres ela foi constituída há aproximadamente 4 anos, e o foco dessa atuação foi reflexões a respeito das experiências compartilhadas das juízas nas suas trajetórias na carreira, reflexões a respeito da baixa representatividade feminina no Poder Judiciário e seus impactos em termos de cumprimento do princípio da igualdade e do sentido que atribuímos à democracia nessa condição de baixa representatividade feminina. E no caminho, na trajetória dessas reflexões, nós podemos perceber que as estruturas que sustentam essa realidade de baixa representatividade feminina, de estagnação da participação feminina também, dos números de juízes federais no Poder Judiciário, elas não são uma coincidência, elas decorrem de estruturas que atravessam toda a sociedade, não só o Poder Judiciário, não é só privilégio do Poder Judiciário, atravessam as estruturas como um todo, e passamos então a nos perguntar se essas estruturas, se esses fenômenos poderiam estar influenciando também o exercício da prestação jurisdicional. Essa foi uma percepção compartilhada entre várias juízas, cada uma a partir dos seus aportes, das suas experiências pessoais, dos seus insights, nas suas áreas de atuação, mas ela também veio influenciada a partir da notícia da publicação de protocolos para julgamento com perspectiva de gênero em outros países, na América Latina, especificamente no México, Chile e Bolívia, e também de estudos nesse sentido que estão acontecendo em todo o mundo. Então, podemos perceber que essas reflexões não estavam acontecendo só aqui, e o que nos deu a noção da dimensão da importância desse estudo. E eu queria aproveitar, então, esse lugar que me foi colocado aqui, para trazer, assim, o que eu ouço dos colegas. Muitos colegas me perguntam: Tânia, eu não estou entendendo, por que afinal julgar com perspectiva de gênero? O que isso significa? E por que o Brasil precisa disso, se afinal a Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre todas as pessoas, e se a gente já tem um arcabouço legal
protetivo do direito das mulheres, como a Lei Maria da Penha, como a Lei de Importunação Sexual, por exemplo, e aquela que tipificou o assédio. Qual o sentido disso? Não estaríamos nós deixando de ser imparciais ao adotar uma perspectiva de gênero? Então, quero aproveitar esses 20 minutos que eu tenho que me foram concedidos para tentar explicar o porquê da importância, o que significa isso e o porquê da importância. Embora nós tenhamos uma legislação protetiva do direito das mulheres, é um dos piores lugares do mundo para se nascer menino. Eu acho que a gente está confundindo entre esse dia, só eu estou. Está com interferência. Posso continuar? Acho que tem que pedir para alguém desligar o microfone. Será que tem alguém com microfone? Acho que agora melhorou. Então, embora nós sejamos um país que tenha uma legislação protetiva do direito das mulheres e que a Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres, apesar disso, o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se nascer menina. Segundo um relatório da ONG Save the Children, de 2016, entre 144 países pesquisados, o Brasil ocupa a 102ª posição e se coloca entre os piores países para uma mulher viver, ficando atrás de lugares como Iraque, Síria e Índia, lugares tradicionalmente reconhecidos como países que não respeitam os direitos das mulheres. Em 2018, no Brasil, 4 meninas de até 13 anos foram estupradas por hora no Brasil naquele ano. E naquele mesmo ano, a cada 2 horas, uma mulher foi assassinada. São dados do Atlas da Violência de 2020, que indica também que a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu aproximadamente 12%, e a de mulheres negras aumentou 12,4% entre 2008 e 2018. Isso demonstra que, assim como disse o desembargador Lunardelli, para além daquela ideia de sujeito jurídico universal, no cotidiano das pessoas existem obstáculos que tornam mais difíceis a efetivação de direitos para algumas pessoas, em razão de contextos que, no caso aqui, o que nos interessa são o gênero, em razão do gênero e da raça, ou seja, em razão do sexismo e do racismo. Esses dados todos, eles não são uma coincidência, eles não decorrem apenas da relação individual entre agressor e vítima, eles estão todos interligados pelos fios do patriarcado. O patriarcado determina esses números escandalosos de violência contra as mulheres. O Brasil é uma sociedade extremamente patriarcal e extremamente racista, o que faz com que, na intersecção entre esses dois marcadores, a situação das mulheres negras é ainda mais difícil do que das mulheres brancas. O patriarcado, ele é um fenômeno que estabelece uma hierarquia entre as pessoas em razão do gênero e da raça. E ele naturaliza posições de subalternidade e de inferioridade para as mulheres. Aí as pessoas vão me dizer assim, mas Tani, é verdade mesmo? Você acredita nisso? Veja, a gente tem juíza federal passando em concurso todos os dias, a gente tem as desembargadoras federal, que são prova disso, elas estão aí, temos ministras nos tribunais superiores, e eu gostaria de dizer para essas pessoas que sim, o patriarcado ele está em todos os lugares, ele é uma teia, assim como o racismo, que atravessa a nossa sociedade e que impõe obstáculos diferenciados a algumas pessoas. O patriarcado ele se sustenta na ideia, vou colocar aqui algumas questões, na ideia, por exemplo, da mulher como propriedade do homem, do corpo da mulher como propriedade do homem. E daqui se explica os números de feminicídio que atravessam o país, como eu havia dito, uma mulher assassinada a cada 2 horas no Brasil em 2018. Ele também se sustenta na ideia do corpo da mulher como um corpo disponível para o homem, e daqui isso explica os números escandalosos de estupros de meninas que acontecem no Brasil,
4 a cada hora em 2018. A ideia, ele se sustenta na ideia da beleza da mulher como um capital simbólico. Isso fica muito claro quando, por exemplo, trago um evento acontecido recentemente, quando um ministro de governo fez comentários depreciativos sobre a beleza da esposa do primeiro-ministro francês, com o propósito de ofender o primeiro-ministro francês. A ninguém importa. Por que importa a beleza da mulher a ponto do ministro fazer esse tipo de comentário? Aquela frase tão conhecida, infelizmente tão conhecida, eu não estupro você porque você não merece. Por que essa ideia é tão naturalizada a ponto de uma pessoa que hoje ocupa, inclusive, a cadeira da presidência da República, tenha dito isso para uma mulher de forma tão natural? É a ideia de que o corpo da mulher está disponível para que ele possa escolher ou não estuprá-la. Isso tudo está sustentado pela ideia do patriarcado, e as pessoas dizem, não, mas isso acontece em alguns lugares, na periferia, com mulheres pobres, com mulheres negras. Sim, acontece majoritariamente com mulheres pobres e mulheres negras, porque quando se somam vulnerabilidades, as ferramentas que as mulheres dispõem para poder se defender dessa situação são mais limitadas, mas elas acontecem todos os dias com mulheres em situação de poder. E o que aconteceu, infelizmente, com a colega Viviane do Amaral, que foi assassinada em frente às filhas, é um exemplo de que o patriarcado atravessa todas as mulheres em razão do gênero, independente da condição social, da classe. O que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a deputada Isa Pena, que sofreu assédio dentro da Assembleia, isso é prova de que mesmo uma mulher ocupando um espaço de enorme relevância no parlamento, ela foi assediada dentro do parlamento. Essa é a prova de que o patriarcado está em todos os lugares. Ele é responsável por normas não inscritas, invisíveis e, às vezes, inconscientes, outras vezes nem tanto, que impõem obstáculos diferenciados às mulheres e, de modo geral e de modo particular, às mulheres negras, dificuldade de acesso aos cargos. Daí a baixíssima participação das mulheres no parlamento e, por exemplo, vou citar agora num caso que é nosso, as maiores dificuldades das mulheres juízas federais promoverem por merecimento do que por antiguidade. A pesquisa da JUF Mulheres já indicou que as mulheres promovem proporcionalmente maior número por antiguidade do que por merecimento. Ou seja, os critérios de promoção, quando eles são sustentados em as decisões a respeito da promoção das mulheres, quando são sustentadas sobre critérios subjetivos, interferem, criam obstáculos ainda maior na participação das mulheres no Poder Judiciário. Bem, feito esse panorama sobre a presença do patriarcado, vem a pergunta, tudo bem, tá bom, mas o que tudo isso tem a ver com o direito? Tudo a ver com o direito. Se o patriarcado é uma rede que atravessa toda a sociedade, o direito não foge à influência do patriarcado. Ao contrário, ele se alimenta das crenças presentes na sociedade e age do mesmo modo, influenciando essas crenças dentro de um círculo vicioso. O direito, na verdade, ele é filho do patriarcado. Basta ver, se a gente pensar no histórico de direito das mulheres, antigamente as mulheres não tinham o direito de herdar, não tinham o direito de ter propriedade, não poderiam exercer o pátrio-poder, não tinham o direito de testemunhar. Na Idade Média se criou todo um sistema, um arcabouço legal estruturado e organizado para investigar e punir atos de bruxaria que eram praticados, na verdade, imaginava-se que eram praticados por mulheres. No antigo regime, a inferioridade das mulheres era originária a partir de uma ideia da ordem das coisas, quer dizer, havia uma ordem originária que determinava o lugar das pessoas e o lugar das mulheres era o lugar da inferioridade. Várias obras indicam que grandes filósofos que influenciam a nossa história, a nossa cultura, Aristóteles, Platão, Rousseau e Kant, estabelecem a ideia de inferioridade da posição da mulher, inferioridade e subalternidade. E a gente pode chegar mais perto, não precisamos ir tão longe. Apenas no século passado, as mulheres tiveram direito ao voto, tiveram direito ao divórcio, ou seja, de poder dispor da sua própria liberdade. Neste século, o estupro deixou de ser um crime contra os costumes e passou a ser um crime contra a liberdade sexual. Ou seja, antes disso, o estupro ele era um crime que violava antes os costumes e depois o direito da liberdade sexual. Somente agora, nesse século, essa ideia se inverteu.
E para ficar no caso mais emblemático, apenas em 2015 as empregadas domésticas tiveram direitos trabalhistas equiparados aos direitos dos demais trabalhadores. Por que as empregadas domésticas? Porque elas são, na sua maioria, mulheres, e majoritariamente mulheres negras, que trabalham com um trabalho marcado pela baixa remuneração, praticado majoritariamente por mulheres negras, e cujo reconhecimento de direitos só veio acontecer em 2015, ontem. Isso é, sem dúvida, influência do patriarcado no sistema jurídico. Agora, o parlamento também, a gente precisa pensar, fazer uma análise crítica de quem é o parlamento. O parlamento é formado majoritariamente por homens. Quem cria as normas? Quem cria as normas são aquelas pessoas com a menor probabilidade de viver a experiência compartilhada de mulheres, quer dizer, questões relacionadas à disponibilidade de creche, questões relacionadas ao direito das trabalhadoras domésticas e, por que não dizer, questões relacionadas à saúde reprodutiva também atualmente está sendo decidida por um parlamento formado majoritariamente por homens. Bem, esse é um panorama de como o patriarcado pode influenciar a criação do direito e das normas. Como o patriarcado pode influenciar a interpretação dessas normas, que é o que interessa para nós também quando a gente fala em julgamento com perspectiva de gênero. O patriarcado, ele gera influências nos estereótipos de gênero. O que são estereótipos? Na obra Estereotipando o Gênero, em tradução livre, de duas autoras, Rebecca J. Cook e Simone Cusack, elas explicam o que é o estereótipo. Os estereótipos são uma visão ou pré-compreensão generalizada de atributos ou características de membros de um determinado grupo ou de papéis que devam desempenhar, pela simples razão dessas pessoas fazerem parte de um grupo específico sem considerar as características particulares desse indivíduo. São, portanto, generalizações e presunções sobre as características dessas pessoas, seus atributos, ou os comportamentos esperados dessas pessoas. Elas explicam no livro também que julgar o mundo a partir de estereótipos faz parte da natureza humana, é um recurso de que o cérebro se utiliza para simplificar o mundo. A realidade do mundo é complexa demais, com detalhes demais, e o cérebro, para simplificar e para economizar energia, ele constrói modelos a partir de experiências anteriores e reproduz esses modelos ao pré-julgar a realidade complexa do mundo. A ideia de que estereotipar faz parte da natureza humana, ela não pode servir como uma justificativa para que a gente deixe de assumir a responsabilidade por estereotipar. Ao contrário, muito ao contrário. Nós somos juízes, a nossa atividade é de julgar as pessoas. A ciência de que fazemos esse tipo de julgamento a partir de estereótipos de gênero. Quer dizer, o que são estereótipos de gênero? Que as mulheres são mais aptas a cuidar das crianças, que as mulheres são fisicamente mais fracas do que os homens, ou de que as mulheres negras têm maior resistência à dor, por exemplo. A gente tem estudos em violência obstétrica que indicam que são dispensadas menores quantidades de analgésico às mulheres negras em trabalho de parto do que às mulheres brancas. Isso parte de um estereótipo de atravessamento entre gênero e raça, que parte da premissa de que o corpo negro tem maior resistência à dor do que o corpo branco, por exemplo. Então, ter a consciência de que a atividade de estereotipar faz parte da natureza humana não nos exime da responsabilidade de agir, de julgar mediante estereótipo. Ao contrário, nos impõe a responsabilidade e o dever de estarmos atentos aos nossos julgamentos baseados em estereótipos e que desafiam a racionalidade do sistema legal. Eu vou trazer um exemplo, que foi um exemplo que eu, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei o impacto do habeas corpus coletivo em favor de mulheres mães de filhos de até 12 anos e grávidas, o HC que concedeu prisão domiciliar a essas mulheres, e fui tentar compreender aqui na penitenciária feminina do Paraná por que as mulheres não se beneficiaram desse habeas corpus. E várias foram as razões, mas da leitura das decisões judiciais que negaram o benefício às mulheres, a gente extrai, por exemplo, julgados que dizem o seguinte: embora o artigo 318, 5,
se eu não estou enganada, o 4 do Código de Processo Penal diga que a mulher grávida pode ter a prisão domiciliar, um juiz nega a prisão domiciliar, dizendo uma mulher grávida deve ser punida com maior gravidade se cometer um crime, porque é muito pior que uma mulher grávida cometa um crime do que um homem. Quer dizer, é uma decisão que desafia toda a racionalidade do sistema. Tem uma norma legal, ele agiu contrariamente à norma, exclusivamente a partir de estereótipos daquilo que ele considera que é a posição adequada, o comportamento adequado de uma mulher grávida. E qual é o problema, então, de julgarmos a partir de estereótipos? O problema de julgarmos a partir de estereótipos é porque ele afeta diretamente a nossa imparcialidade. Quer dizer, os juízes me perguntam, Tânia, mas se eu estiver julgando com perspectiva de gênero, eu não vou estar violando o princípio da imparcialidade? Não, ao contrário. Estaremos violando o princípio da imparcialidade se seguirmos julgando a partir de estereótipos de gênero e a partir das influências do patriarcado. O direito não é neutro. Ele é produzido e reproduzido a partir das influências do patriarcado e dos estereótipos de gênero. Esse fenômeno, ele cria o mito da neutralidade do direito. E é preciso desafiar o mito dessa neutralidade. O direito não é neutro, ele é construído, ele está ancorado na figura de um sujeito jurídico universal. O desembargador Lunardelli falou disso quando abriu o evento. A gente parte da ideia de que existe um sujeito jurídico universal, que é igual, que todos são iguais, e é ele que vai ser a régua a partir da qual nós faremos os nossos julgamentos. Esse sujeito jurídico universal, que é um mito, que a gente estabelece nas nossas ideias, ele é um homem branco e heterossexual. Mas as pessoas de carne e osso não são todas homens brancos heterossexuais. E a ideia do sujeito jurídico universal, ele toma como se todas as pessoas fossem iguais de partida, mas elas não são, elas são diferentes. O mito da neutralidade nos faz acreditar que sim, que existe esse sujeito jurídico universal. A Simone de Beauvoir dizia que a mulher é o outro do homem, e que o homem é a régua, o parâmetro a partir do qual se medem todas as pessoas. Depois, na sequência, Grada Quilomba atualizou esse conceito, se é que eu posso dizer assim, dizendo que a mulher negra é o outro do outro. Quer dizer, ela não é o outro porque ela é uma mulher negra. A intersecção entre o gênero e a raça constrói ainda um terceiro lugar, que não é nem da mulher branca, nem do homem negro, que é da mulher negra. Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas só para colocar, acho importante pontuar, quando falamos da Simone de Beauvoir, dizendo que a mulher é o outro do homem, e Grada Quilomba, de que a mulher negra é o outro do outro. Esse sujeito jurídico universal, que é um mito, que ele não existe, ele retroalimenta um círculo vicioso que obscurece as singularidades das experiências das mulheres e das mulheres negras e que determina a interpretação dos fatos a partir de uma lógica androcêntrica. Então, julgar com perspectiva de gênero não significa violar a imparcialidade. Antes de tudo, significa garantir a imparcialidade a partir da atitude de desafiar o mito da neutralidade, o mito da existência do sujeito jurídico universal. O julgamento com perspectiva de gênero, e aqui eu já me encaminho para o final, conforme ele se coloca na cartilha, ele pretende colocar, e a cartilha fez isso, ela pretendeu menos ser uma obra acadêmica e mais uma cartilha mesmo, uma ferramenta para colocar à disposição dos juízes, uma ferramenta colocada à disposição dos juízes, para que nós todos possamos ter consciência das desigualdades históricas, culturais e sociais a que as mulheres foram submetidas e estão sendo submetidas desde a Constituição do Estado, quer dizer, ter consciência de que isso existe, quer dizer, as estatísticas estão aí para provar isso, e adotar uma postura ativa de eliminação dessas desigualdades, a partir de decisões judiciais, e não apenas de decisões judiciais, mas também de parâmetros de produção da prova. Porque o julgamento com perspectiva de gênero ele não se limita ao momento de julgar o caso, de proferir a decisão. Ele deve estar presente também no momento da produção da prova. A produção da prova não pode ser enviesada.
ela não pode ser feita a partir de estereótipos de gênero. Por exemplo, no caso de violência sexual, uma prova que pretenda analisar a vida pregressa da vítima, por exemplo, que a gente sabe que isso acontece e aconteceu recentemente naquela audiência em Santa Catarina que todo mundo ficou sabendo. Então, julgar com perspectiva de gênero também está atrelada aos parâmetros de produção da prova e de produção de decisões judiciais livres de julgamentos morais a respeito do comportamento da mulher e de estereótipos de gênero. Então, a cartilha, ela traz algumas ferramentas, como se fosse um passo a passo, para que os juízes estejam atentos a esse passo a passo, numa tentativa de evitar incorrer em um estereótipo de gênero que muitas vezes é involuntário. Quer dizer, o 357 do Código de Processo, 375 do Código de Processo Civil diz: o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Que são essas regras de experiência? As regras determinadas pelo patriarcado? As regras que estabelecem e definem um lugar marcado para a mulher? Ou que determinam um comportamento adequado à mulher que não é determinado ao homem? É esse tipo de regra de experiência? Então, estabelecer essas ferramentas, esses critérios, esse passo a passo, ele nos ajuda a não incorrer nas armadilhas dos estereótipos de gênero que o nosso cérebro nos impõe, e procurar proferir decisões judiciais livres de julgamentos morais e de estereótipos de gênero. Para terminar, eu queria dizer que é necessário que se reconheça que julgar com perspectiva de gênero não é apenas um problema de juízas. Foram as juízas e também juízes da Comissão Ajuf Mulheres que tomaram a iniciativa de realizar a cartilha. Mas esse não é um problema exclusivo de juízas. Assim como não é um problema exclusivo de mulheres e de meninas, é também e especialmente um problema de mulheres e de meninas que são os sujeitos destinatários das nossas ordens. Uma jurisdição atenta às desigualdades históricas e sociais vigentes no país e mobilizada ativamente para promover a igualdade material é pressuposto também da legitimidade do Poder Judiciário. É a legitimidade do Poder Judiciário como um todo que está em jogo quando proferimos decisões judiciais, marcadas pelo signo do patriarcado e marcadas por estereótipos de gênero. Daqui que eu gostaria, então, espero ter sido claro o suficiente para dizer a importância de estarmos atentos para essas desigualdades e adotarmos essa postura ativa de eliminação das desigualdades a partir de um julgamento com perspectiva de gênero. Era isso. Muito obrigada, Cláudia. Doutora Tani, sua exposição foi magnífica e, com certeza, nos convida a inúmeras reflexões e para que a gente prossiga nesse ritmo de muitas reflexões a respeito da sua fala, que traz uma dimensão muito profunda a respeito desse julgamento na perspectiva de gênero, onde se busca a quebra e a disrupção desses estereótipos no momento de julgar. Eu gostaria de trazer e de convidar a nossa primeira debatedora, que é a nossa querida desembargadora, nossa querida subprocuradora-geral da República, doutora Ela Vieco, que é coordenadora do Comitê Gestor de Gênero e Raça, presidente do Comitê Nacional de Prevenção ao Assédio, encarregada do Plano de Ação para a Transversalização da Perspectiva de Gênero e de Não Discriminação Étnico-Racial na Escola Superior do Ministério Público da União. É doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestra em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná. Professora associada 4 da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Subprocuradora Ela, a palavra está com Vossa Excelência. Muito obrigada, doutora Cláudia. Um prazer estar com a senhora, também nesta sala com o desembargador José Lunardelli, com a juíza Tani Wurster e com o desembargador Roger Raup Rios,
E com outros, né, e outras que estão nos seguindo, em especial eu quero fazer uma menção à desembargadora Inês, que me fez o convite para participar desse debate. Eu quero, de início, né, felicitar a JUF e a comissão que foi encarregada de organizar essa cartilha, né, pela iniciativa e pela excelência da cartilha. Eu assisti ao lançamento e então ouvi, né, também as palestras e os debates que se estabeleceram, e eu acho que hoje, né, esse debate é uma continuidade e é muito importante para que as pessoas elas possam compreender a relevância dessa cartilha. E, então, nesse sentido, eu vou seguir a linha da doutora Tani, né, porque ela preocupada, disse, como as pessoas ficam perguntando, mas para que essa cartilha? Então, eu vou falar um pouco sobre como é que começou, né, essa ideia da perspectiva de gênero. Evidentemente que não existe nunca uma data, né? Inclusive em termos assim dessa categoria gênero, né? Da sua construção, ela é do início do século XX, nos anos 60, mas eu vou falar do ponto de vista jurídico, né? Quando que essa categoria ela entrou dentro da consideração no plano normativo. Então, do ponto de vista internacional, eu tenho que relembrar a Conferência Mundial da Mulher, em 1995, que estabeleceu uma plataforma de ação para os estados, e o Brasil assinou essa plataforma, a declaração de compromisso. Ele tem uma plataforma política, mas o Brasil se comprometeu com ela, né? Nessa plataforma, há 3 aspectos essenciais para a promoção dos direitos das mulheres, exatamente por aquilo que foi dito pela Tani. Por quê? Porque há uma desigualdade de fato, né, em relação nessa relação entre homens e mulheres, há uma assimetria em prejuízo das mulheres. Isso não é só no Brasil, é em todas as sociedades. Então, há 3 aspectos essenciais, que é o próprio conceito de gênero, a noção de empoderamento e o enfoque da transversalidade. Essa necessidade da adoção da perspectiva de gênero, ela é reiterada em vários parágrafos desse documento da plataforma de ação, que é muito grande, é um programa político. E aí diz que para que o Estado possa cumprir com seu dever de promoção de equidade de gênero, não basta estabelecer políticas públicas especializadas para as mulheres. É necessário incorporar a perspectiva de gênero em todos os campos de ação, através de uma estratégia que a Declaração de Beijing chamou de transversalidade de gênero. Então, essa noção, ela busca assegurar que a perspectiva de gênero passe efetivamente a integrar as políticas públicas em todas as esferas de atuação governamental. A plataforma, ela se dirige muito claramente aos estados, considerando a função do executivo. Então, a função legislativa e a função jurisdicional estão alcançadas de uma forma indireta, né? Mas nós encontramos, principalmente a partir de 1995, orientações, recomendações dirigidas especificamente ao sistema de justiça, né,
nos documentos internacionais aparece essa expressão, não poder judiciário, mas sistema de justiça. Então, por exemplo, o Conselho da Europa fixou como um dos 5 objetivos estratégicos para o período 2014-2017, a transversalidade de gênero na área da justiça. Em 2011, a Assembleia Geral da ONU aprovou um modelo atualizado de estratégias e medidas práticas para a eliminação da violência contra as mulheres no campo da prevenção do crime e da justiça criminal. Esse campo do sistema de justiça criminal é que tem recebido muitas recomendações, muitas orientações. E nesse modelo, ele reconhece a necessidade de transversalidade da perspectiva de gênero e indicações a serem adotadas pelos Estados-membros quanto ao direito penal, processual penal. E aqui eu vou me referir, porque isso consta no documento, decisões judiciais. Fala na polícia, Ministério Público, mas vejam isso que eu quero chamar a atenção, como a partir dessa declaração de Beijing, que mandou incorporar a perspectiva de gênero em todas as políticas, planos e programas, se viu que isso também deve incidir nessa ação do Estado, né, que se estabelece pela administração da justiça e, naturalmente, também na função legislativa. No Brasil, a categoria gênero, que é uma categoria, como a professora Fabiana Severi explicou no lançamento, ela foi desenvolvida pelas ciências sociais e ela foi incorporada na ordem jurídica pela Convenção de Belém do Pará. E isso foi em 1996, porque essa incorporação, ela foi por um decreto desse ano. Então, isso já está no ordenamento jurídico brasileiro desde 1996, um ano depois da Conferência de Beijing. Então, vocês vejam como nós estamos no ano de 2021, são de 1995 a 2020, são 25 anos, quer dizer, é uma geração, e só agora que essas preocupações, essas de perspectiva de gênero, que foram enunciadas, elas começam a ser direcionadas e entendidas, né, a sua necessidade para o sistema de justiça, de uma forma concreta. E aí, é muito importante nessa história, nessa análise da incorporação da perspectiva de gênero de uma forma transversal, entender a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que ela cria um microsistema de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É uma lei que, vamos dizer assim, ela regulamenta a Convenção de Belém do Pará. E vejam que tem um artigo 4º nessa lei, que ele é muito esquecido, inclusive quando se aplica a lei, né, que diz o seguinte: na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, essa regra é uma regra de julgamento na perspectiva de gênero. Ela nem fala em perspectiva de gênero, né? Ela não usa essa expressão, mas ela equivale, por quê? Porque ela se refere às condições peculiares. E quais são essas condições peculiares? São as condições que advêm dessa desigualdade
histórica e estrutural, né, imposta, como foi bem explicado pela doutora Tânia, pelo patriarcado, pelo sistema que ele vai se ressignificando. O patriarcado de hoje não é mais assim como aquele dos anos 60, em que as mulheres não podiam, então, por exemplo, demandar em juízo sem autorização do seu marido, né? Então, é diferente, mas ele continua de uma forma sutil, dissimulada. As diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, que é um documento de 2016, um documento do Executivo, mas que contou com representantes do Judiciário e do Ministério Público, nos dão umas dicas, né? Trazem, por exemplo, uma ferramenta que é o modelo ecológico feminista da Lori Reise, que é de 1999, em que ela auxilia ao compreender que a violência contra as mulheres é um fenômeno multifacetado e que decorre de combinação entre fatores pessoais e aqueles situacionais e socioculturais, contemplando relações familiares, comunitárias e na sociedade mais ampla. É um modelo que é chamado ecológico, né? Porque ele coloca esses diversos níveis, e como esses níveis, eles se interrelacionam, são 4 níveis de causalidade, que se superpõem, que é o individual, o relacional, o comunitário e o social. Também, e aí eu agradeço a doutora Cláudia Luna, adorei quando ela falou na recomendação geral número 33, porque é da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, sobre acesso à justiça às mulheres. A recomendação, ela não, o conceito de acesso à justiça aí é um conceito amplo, porque ele se refere àquele acesso à justiça material, mas ele se refere também à justiça como poder judiciário, como aquela estrutura, né, que garante, e a gente sabe isso quantas vezes é por meio do judiciário, né, que direitos fundamentais das mulheres são garantidos, né? Então, não é exatamente um protocolo, mas tem também algumas recomendações ali dentro, e eu vou me referir a algumas, né, que elas são muito, vamos dizer, elas são imprescindíveis para um julgamento com perspectiva de gênero. Então, por exemplo, quando diz enfrentem, né, falando sobre justiciabilidade, que os estados, e aí fala novamente em estados, só que uma dessas, isso que eu vou ler aqui, no caso brasileiro, isso depende dos tribunais de justiça, depende muito da atuação do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, então está dentro, né, dessa esfera própria do judiciário. Então, enfrentem e removam as barreiras à participação das mulheres como profissionais dentro de todos os órgãos, em todos os níveis dos sistemas judiciais e de serviços relacionados com a justiça. Adotem medidas, incluindo medidas especiais temporárias, para garantir que as mulheres estejam igualmente representadas no judiciário e em outros mecanismos de aplicação da lei, como magistradas, promotoras, defensoras públicas, advogadas, administradoras, mediadoras, agentes policiais, funcionárias judiciais, peritas, enfim, assim, vai detalhando toda a estrutura do sistema de justiça,
tem que ter uma representatividade. Uma outra, né, recomendação, revisem as regras sobre o ônus da prova, a fim de assegurar a igualdade entre as partes em todos os campos nos quais as relações de poder privem as mulheres da oportunidade de um tratamento justo de seus casos pelo Poder Judiciário. E aí é enorme também esse documento. Eu vou lá para o final, quase, que diz: assegurem. E isso um Tribunal de Justiça, um fórum, pode e deve fazer. Assegurem que o ambiente físico e a localização das instituições judiciais e de outros serviços sejam acolhedoras, seguras e acessíveis a todas as mulheres. Considerem a criação de unidades de gênero como componentes das instituições judiciais e a outros serviços para as mulheres que não contam com meios suficientes de transporte, por exemplo, né? Prestem especial atenção para o acesso das mulheres com deficiência aos sistemas de justiça. Então, eu pensei algumas coisas que isso são recomendações com essa perspectiva, são sensíveis, né, que é uma outra expressão equivalente. Então, essas recomendações, elas por si só, elas não vão fazer com que as decisões judiciais, elas também sejam sensíveis, mas eu acho que já quebra uma porção de coisas, ter mais mulheres, simplesmente pelo fato de ser mulher, não resolve, porque muitas mulheres, infelizmente, o patriarcado, ele é tão perverso que ele se vale das próprias mulheres para se reproduzir. Então, as mulheres, na medida que elas educam os seus filhos homens com aqueles estereótipos de gênero, coisas do tipo, isso não é coisa de mulher, isso não é profissão de mulher, mulher não age, não fala dessa forma, tudo isso faz perpetuar o patriarcado, e as mulheres, infelizmente, elas podem também decidir seguindo esses estereótipos. Bom, e um terceiro, fechando aqui a minha fala, num terceiro ponto que eu queria, falar mais um pouco, assim, na verdade, eu vou fazer uns questionamentos, eu não sei, pelo que eu entendi, a Tânia ainda vai responder algumas perguntas do público, né, e eu gostaria de me incluir nessas perguntas, porque lendo a cartilha, né, eu fiquei, por exemplo, com a seguinte dúvida, na verdade, eu poderia até, talvez, ter ido ao documento do IPEA, eu acho que do IPEA ou do CNJ, em que há um levantamento das ações previdenciárias, né, e eu gostaria, e eu sei que as mulheres demandam menos, né, então, a maioria, pelo sexo, são os homens, mas eu queria saber se na comparação entre as mulheres que demandam na Justiça Federal em ações previdenciárias e os homens, os resultados das decisões judiciais, quem ganha mais, né? As ações são julgadas de forma procedente, o pedido é julgado procedente, é semelhante para homens e para mulheres, ou é mais para um desses sexos, né? Então, lembrando porque a Tânia falou também na dissertação de mestrado com relação às mulheres que estão presas pelo tráfico de drogas e que, apesar de ter filhos e tal, elas menores de 12 anos, o habeas corpus, ele, na prática, né, não foi aplicado a elas, e há trabalhos que mostram que, num tráfico de drogas, uma mesma quantidade, circunstâncias semelhantes, as sentenças aplicadas para as mulheres, elas são em penas superiores
à dos homens, né? Então, por isso que eu faço essa pergunta. Uma outra pergunta que me ocorreu na leitura é que quando fala nas dificuldades da prova para as trabalhadoras rurais que são solteiras, né? Eu acho que eu desconfio que é uma invisibilidade, nesse caso, de mulheres que são solteiras, mas ou que nem também não aparece a união estável, mas pode ser que elas tenham uma união estável com outras mulheres, né? Então, me parece que isso é uma coisa que poderia ser pesquisada e que realmente as uniões homoafetivas de mulheres trabalhadoras rurais, elas não encontram a não ser que, por exemplo, uma delas seja proprietária rural e tal, mas vai haver muita dificuldade de prova, né, para o seu trabalho ser reconhecido para poder valer, né, para fins dos benefícios previdenciários. E, por fim, uma terceira questão que emergiu da leitura é que não apareceu nada com relação às mulheres indígenas, né? E eu tenho conhecimento de uma discussão, até porque eu orientei uma dissertação de mestrado, né, sobre aquela questão do salário maternidade para mães indígenas menores de 16 anos. Então, isso foi trabalhada a questão da interseccionalidade com relação às mulheres negras, mas essa questão étnica ainda é pouco desenvolvida no Brasil, e ela começa a ser com as mulheres indígenas, mas há também com, por exemplo, mulheres ciganas, com as mulheres de outras populações tradicionais, né, além daquelas indígenas, como quilombolas, e, enfim, as chamadas comunidades ou populações tradicionais. Então, seriam essas três provocações com relação à cartilha, e eu quero dizer, né, finalizar, parabenizando uma vez mais, e assim, tendo, para mim, o seguinte: essa cartilha, quando ela traz as decisões judiciais, naturalmente ela trouxe as decisões judiciais, que, inclusive, do STJ, inclusive com súmula, e que eu espero que realmente, eu não trabalho na área previdenciária, que elas sejam majoritárias, né? Porque elas expressam uma perspectiva de gênero. Se elas são majoritárias, então é muito bom. Isso significa que a Justiça Federal ela está incorporando, ela se preocupa ao quer dizer, ao dar uma decisão judicial com contexto, com aquelas pessoas em concreto, né? E, especificamente, quer dizer, tanto com... nós temos que nos preocupar com as relações, né, entre homens e mulheres. Então, que essa relação, ela seja uma relação equitativa, né, porque falar numa total igualdade, isso é por conta das diferenças, isso tem toda uma discussão, às vezes se prefere falar com essa expressão de equidade, né? Então, e me parece que a cartilha, se não é assim para todos, pelo menos ela está mostrando como pode ser, e isso é muito bom mesmo, vocês estão de parabéns, e continuem para outras áreas, para os outros ramos do direito, porque em todos os ramos do direito, não é só naqueles clássicos de direito de família, do direito penal, todos os ramos do direito a gente tem que se perguntar, aqui essa lei, ela é neutra com relação, onde é que estão as mulheres, como é que ela impacta as mulheres? E quando eu for decidir
em qualquer, né, numa decisão judicial, e eu pensando em mim, do Ministério Público, onde estão as mulheres? Como é que o meu parecer, como essa minha decisão, ela vai impactar? Ela de uma forma justa ou desproporcional por um lado ou por outro? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído um pouco para esse debate. Procuradora Ela Vieco, suas considerações nesse debate foram magníficas, porque trouxeram dimensões inúmeras a trazer ainda mais reflexões e complexidades à exposição da doutora Tani Uster. Então, dessa forma, quero lhe parabenizar também e convidar o desembargador Dr. Roger Halp, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do programa de pós-graduação em Direito Stricto Sensu da Unicinos, mestrado e doutorado e do programa de pós-graduação pós-graduação profissional em Direito da Infam, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atuação com ênfase em direito público, principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, direitos fundamentais, direitos da antidiscriminação, direitos sexuais e direito à saúde. Do desembargador Roger Halp, convido o senhor para, nesse segundo momento, realizar os debates, a fala, a exposição da juíza, da ilustre magistrada Tani Uster. Muito obrigada desde logo. Eu que agradeço, doutora Cláudia, nossa anfitriã aqui, assim como a escola do TRF3, os amigos, colegas, Inês, a Terezinha, o Lunardelli, a Dayana, né, a ela, uma pessoa muito querida, fazia tempo que não tinha a felicidade de encontrar, e em especial a Tani, que foi a nossa expositora hoje, que também falou desse momento da produção, da construção coletiva dessa cartilha, né? Então é um momento de felicidade no meio de tanta tristeza que vivemos hoje em dia, né? Não preciso me alongar nisso. E essa pandemia, ela impacta de uma forma muito peculiar as mulheres, né? Seja pela posição delas na sociedade, nas famílias, na cultura, nas profissões da saúde. Eu via tempos atrás que o número de profissionais da enfermagem, mulheres, desproporcionalmente muito maior de mulheres do que homens, tem sofrido e tem morrido nessa pandemia, e infelizmente, particularmente, tem morrido no Brasil, né? Então, é um momento, é um certo, como eu tenho dito em alguns encontros, um oásis que a gente tem, num momento de tristeza, e é um momento que convoca, né, a gente não só a pensar, mas a agir diante de tudo que está acontecendo. Acho que essa cartilha, que na verdade o nome tem uma inspiração, como disse a Tani, de orientação de atividade, mas é fruto de muito pensamento, de muito diálogo, de um grande grupo. Isso é o primeiro elemento que eu queria salientar e queria ouvir a Tani depois sobre isso, na visão dela. Ela já falou um pouco disso, mas eu gostaria até de, se ela quisesse falar um pouco mais. Para mim, essa cartilha ela é marcante, não só porque trata de julgamento com perspectiva de gênero, algo que nós estamos começando a avançar no Brasil, e é isso, e ela, por si, já é uma contribuição muito importante. Mas essa cartilha também é impactante porque ela é fruto de um trabalho verdadeiramente coletivo. Eu participo do Ajuste Mulheres, me perdoem, assim, dar esse tom um tanto de depoimento, mas, de fato, foi um trabalho coletivo. É muito difícil fazer qualquer trabalho dessa envergadura, muito mais de uma forma coletiva. Eu acho que isso, por si mesmo, já é uma outra abordagem diante da instituição, já é uma outra forma de nós nos relacionarmos, eu comigo mesmo e com as minhas colegas e com os meus colegas. Isso dá uma potencialidade para a cartilha muito grande, porque, sendo fruto de um trabalho coletivo, certamente ela vai se expandir também coletivamente,
né? E isso é uma outra forma de estar no mundo, eu diria. É bem discutido até na teoria, na política, no feminismo até, essa ideia de que, será que se o contrato social, se lá no constitucionalismo, a gente não tivesse esse contrato sexual do patriarcado intrínseco a ele, mas se lá fossem mulheres atores principais, sociais, políticos, culturais, jurídicos, na construção do Estado, da política, da Constituição e assim por diante. Será que nós teríamos uma ética diferente, uma política diferente, mais colaborativa, mais interdependente, mais voltada para o cuidado do que para a competição, do que para a autonomia individualista, que marca muito a nossa sociedade que desde o seu pacto, digamos assim, do contrato social, do constitucionalismo, é tão imbricada, é tão preenchida por esses valores que formataram a masculinidade, né? Então, essa forma como foi feita essa cartilha coletiva, que aponta uma outra lógica, que aponta um outro jeito de ser, poderia estar relacionada também com essas questões de um outro olhar, de uma outra forma de trabalhar, e mais do que isso, de uma outra forma de estar e de ser no mundo. Como ela falou, nada garante por si só que o gênero feminino tenha uma abordagem transformadora do mundo. Mas eu fico me perguntando, né, tomando isso, como essa experiência num grupo, num coletivo, como a JUF Mulheres, ela é inédita nesse sentido. Eu acho que isso nós não podemos perder de vista nessa experiência. E a Tânia, se depois quiser falar um pouco dessa trajetória, dessa dinâmica, que eu diria original e única, nessa iniciativa do AJUF Mulheres, que dá nessa cartilha, como é que ela vê isso? Bom, a AJUF Mulheres, o próprio nome diz, é uma comissão dentro de uma associação que sempre se apresentou historicamente como uma associação de juízes, né? Eu e alguns outros colegas juízes homens participamos também dessa comissão. Diria que, aspas, naturalmente, nós somos minoria nessa comissão, mas isso não é uma posição de incômodo, ao contrário. Eu acho que é uma oportunidade. Assim como o feminismo convoca a sociedade como um todo, as mulheres e os homens em particular, para olharem-se de um modo mais crítico, para perceberem-se como são construídos, nos seus jeitos de ser, de pensar, de conduzir um processo, de julgar um processo. Então, o feminismo nos convoca a fazer esse exame, vou chamar assim, essa autocrítica construtiva. Então, eu não tenho dúvida de que dentro da JUF Mulheres, isso lá é algo bem vivido, eu posso testemunhar aqui também, é um lugar para juízes, é um lugar para homens. Primeiro lugar, para responderem essa convocação, crítica sobre a realidade da injustiça que tem base no gênero. Segundo, para se questionarem sobre todas as dinâmicas e os processos sociais, políticos, cognitivos e jurídicos que criaram essa masculinidade, ou algumas masculinidades que são hegemônicas na nossa sociedade e não outras. Essa ideia que é na relação que a sociedade se constrói, né? O masculino se constrói na relação com o feminino se constrói na relação com o masculino, e assim por diante, é algo que uma comissão, uma iniciativa como essa, dessa cartilha vindo de um AJUF Mulheres, faz viver e abre um caminho. Então, quanto mais homens estiverem direta ou indiretamente ligados a AJUF Mulheres, me parece, essa dinâmica coletiva vai ser ainda mais produtiva, que, como eu disse, em primeiro lugar, é uma resposta a uma convocação que o feminismo faz diante da injustiça do mundo, mas também é um questionamento que se faz ao modo de ser homem, ao modo de ser mulher, que vai sendo onde a gente vai sendo subjetivado, né? Outro detalhe que eu queria trazer aqui, falando dessa cartilha e do AJUF Mulheres, é que se nós temos instituições do sistema de justiça que são machistas, essas instituições são intrinsecamente injustas. E aí nós temos quase esse paradoxo, que não nos espanta, não só porque faz parte da imperfeição humana, mas porque nós temos essa vivência
dura de ver que há injustiça nas instituições de justiça. E que para as instituições de justiça buscarem cumprir a sua missão de uma forma melhor, de uma forma mais aperfeiçoada, é preciso enfrentar internamente essa injustiça, digamos assim, que nos contamina e nos compromete enquanto instituição e enquanto profissionais que trabalham nessas instituições. Então, acho que uma cartilha como essa, muito antes do que orientações ou aconselhamentos ou chamadas de atenção para uma perspectiva gênero, num certo campo do direito previdenciário, ela coloca a questão mais de fundo, que é enfrentar a injustiça dentro do sistema de justiça. Um sistema de justiça que por dentro é injusto, como poderá ser justo para fora? Então, acho que é nessa tensão, nesse desafio, é que nós também encontramos um lugar ímpar, eu diria, na produção dessa cartilha pelo grupo, né, AJUF Mulheres. Eu queria também ouvir da Tânia e dos colegas, se quiserem participar, se puderem, as suas percepções sobre o quanto a missão de, aspas, fazer justiça está comprometida, porque nós somos injustos internamente, coisa que, na perspectiva de gênero, fica muito evidente. E, por fim, uma coisa que eu queria colocar e também deixar aberto para a Tânia e para os colegas, se quiserem tocar, diz respeito à compreensão do gênero. Quando a gente fala perspectiva de gênero, a gente não só invoca todas essas interseccionalidades que a ela estava mencionando agora, mas a gente também invoca uma ideia de mundo que se estrutura num sistema onde dimorfismo sexual, binarismo de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, estão todas interligadas. Então, quando a gente fala em perspectiva de gênero, a gente está falando das questões das mulheres, sim, mas não está falando só das questões das mulheres. Está falando de toda a organização subjetiva e social e institucional do gênero mais amplamente, que é o que, se me permitem fazer a referência, rapidamente para encerrar, até mesmo na jurisprudência do STF, a gente vê que a compreensão do termo sexo ali no dos artigos da Constituição que mencionam sexo, dos critérios proibidos de discriminação, é uma compreensão que tem não só o significado do sexo biológico, que remete a esse dimorfismo, vou chamar assim, sexual, mas também ao gênero, as masculinidades, as feminilidades, também as orientações sexuais, também as identidades de gênero, as intersexualidades, as expressões de gênero, e assim por diante. Ou seja, essa iniciativa, eu acho que com todas essas propriedades importantes, eu diria, inovadoras, ela nos abre um grande mundo, no bom sentido, para andarmos. Eu queria também ouvir um pouco algum ponto desses, que a Tânia ache mais interessante compartilhar com a gente, mas não só a Tânia, os nossos colegas aqui. Muito obrigado. Bom, parabéns pelas suas complementações e reflexões a esse debate inclusive altamente qualificado, desembargador Roger Halp, e que nos faz refletir ainda mais sobre esse tema, sobre um tema que traz muitas complexidades, sobretudo disrupção à nossa forma de, enquanto atores e atrizes do sistema de justiça, de ampliarmos a nossa lente e, sobretudo, a nossa performance nesse sistema em relação a jurisdicionados, a quem atendemos, enfim, e nos conclama a essa responsabilidade. E o quanto esse tema trazido hoje pela nossa brilhante expositora, a juíza federal Tânia Uster, debatido por Vossa Excelência, Dr. Roger, e também pela nossa querida subprocuradora Ela Vieco, nos conclama a rever a nossa postura e, sobretudo, a nossa visão acerca desse sistema de justiça e da nossa performance a partir dessa perspectiva de gênero nas nossas atuações. Então, eu quero agradecer à doutora Ela Vieco, ao desembargador Roger Halp,
pelas excelentes contribuições a esse debate, nessa mesa em que se discute esse tema tão importante, fundamental e disruptivo nesse cenário tão essencial em que precisamos discutir essa temática tão relevante, e gostaria que a nossa expositora pudesse responder às perguntas trazidas aí pelos nossos ilustres debatedores. Doutora Tânia. Olá. Quando eu disse que desembargador Roger e subprocuradora-geral, Ela Vieco, eram nossos professores, eu tinha toda a razão, isso ficou muito claro na fala deles, e eu não vou responder nenhuma pergunta, só vou jogar vou colocar novas reflexões a partir dessas reflexões, porque eu não tenho as respostas, né? Não temos as respostas, na verdade, né? A querida doutora Ela Vieco perguntava sobre a questão no direito previdenciário, se as mulheres oferem mais ações, ganham mais ações, ou têm o direito reconhecido mais ou menos do que os homens. Assim como ela falava sobre pesquisas de mulheres presas que tinham as penas maiores ou menores do que os homens. Eu não conheço essas pesquisas que possam eventualmente indicar que mulheres, por exemplo, no direito previdenciário, tenham as suas ações julgadas improcedente em maior número do que os homens. E aqui a gente tem uma falha de coleta de dados. Isso a gente vê, assim, em grande parte no que toca à situação das mulheres, e nessa pesquisa que fiz sobre as mulheres presas, as dificuldades de produção de dados que possam ser utilizados para fazer esse tipo de comparação. Então, se existe essa pesquisa no direito previdenciário a partir das trabalhadoras rurais, eu não conheço, mas o que é possível perceber da análise que é feita na cartilha, e que eu pude perceber na minha pesquisa de mestrado, é que, fazendo uma análise das decisões judiciais, da leitura das decisões judiciais julgando questões previdenciárias de mulheres, ou analisando a concessão da prisão domiciliar a mulheres grávidas ou mães de filhos de até 12 anos, o que a gente percebe é que são mobilizados estereótipos de gênero que não são mobilizados nas ações em que se julgam homens. Isso é possível verificar. É possível verificar também que a situação específica das mulheres, ela em geral é tomada em seu prejuízo, seja na concessão do benefício previdenciário, seja na concessão da prisão domiciliar. Então, por exemplo, nas trabalhadoras rurais, o estereótipo relacionado ao trabalho doméstico, então a desvalorização do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele é atribuído culturalmente, socialmente às mulheres, quer dizer, são elas majoritariamente que atuam no trabalho doméstico. O dia tem 24 horas para todas as pessoas, aquele tempo que ela dedica ao trabalho doméstico, ele é desvalorizado em termos de atividade produtiva, e acontece dele ser desvalorizado para fins do reconhecimento da condição de segurado especial, do trabalho realizado em mútua dependência e colaboração. É como se o trabalho realizado no espaço doméstico, e aí a gente pode falar o espaço adjacente à casa, não só o doméstico especificamente, mas o tratamento dos animais, a realização de uma horta, o cuidado das crianças, isso tudo é descaracterizado como trabalho rural, a ponto de inviabilizar o reconhecimento do trabalho em regime de economia familiar. Como esse não é um trabalho realizado pelos homens, é o tipo de atividade, é o tipo de análise que não é feita para eles. Então, a gente tem um impacto diferenciado na aplicação da norma, que fala em regime de economia familiar, e estabelece os critérios do que seja regime de economia familiar, tem um impacto diferenciado para as mulheres a partir de um julgamento de desvalorização do trabalho doméstico, que a rigor também é um trabalho realizado em mútua dependência, indispensável à sobrevivência da família, e mútua colaboração, que poderia ser considerado parte do trabalho realizado em regime de economia familiar. Então, eu não sei dizer numericamente se isso acontece. Agora, por exemplo, em relação às mulheres presas, quando a gente pega as decisões judiciais que negam
a concessão da prisão domiciliar, embora os critérios definidos pelo HC do Supremo Tribunal Federal estivessem todos cumpridos, quais são os critérios? Ela tem que ser grávida, mãe de filhos de até 12 anos, e que tenha cometido crime sem violência ou grave ameaça, e que não tenha cometido crime contra seus descendentes. Em vários casos em que essas mulheres cometeram crime nessas circunstâncias, cumpriam esses requisitos, não era concedido, em geral, pela gravidade genérica do delito. Só que o que acontece? Essa análise da gravidade genérica do delito, que é, no caso, o delito de tráfico, ela tem um impacto desproporcional para mulheres. Por quê? Porque se a gente tem 26, na época da minha pesquisa, 26% dos homens estavam presos em razão de tráfico de drogas, 62% de mulheres estavam presas em razão desse mesmo delito. Então, a gente tem as mulheres estavam proporcionalmente encarceradas em maior proporção em razão desse tipo de crime. Em segundo lugar, as mulheres, proporcionalmente, elas são 74% das mulheres eram mães e apenas 34% dos homens diziam que eram pais. Então, a gente tem aqui um segundo elemento, que é a maternidade, que impacta de modo diferenciado as mulheres. Agora, a gente tem pesquisas que indicam, isso sim, que as mulheres, elas são presas, em geral, com menores quantidades de drogas do que os homens. Então, foi a combinação de todos esses fatores, sobre representação no crime de tráfico, são mulheres majoritariamente mães ou grávidas, e, em geral, presas por crimes relacionados ao tráfico, com baixa quantidade de drogas, e primárias e com bons antecedentes, que se compreendeu que aquela norma abstrata do tráfico de drogas e o entendimento jurisprudencial que atribui uma gravidade genérica a esse tipo de delito, ele estava impactando de modo diferenciado as mulheres. Tanto que nos últimos, entre 2000 e 2016, enquanto houve um aumento de 300% do encarceramento masculino, houve um aumento de mais de 600% do encarceramento feminino, o que comprova o impacto diferenciado da norma para essa situação. Então, o habeas corpus coletivo que concedeu a prisão domiciliar, ele é uma decisão que atendeu, fez uma análise da perspectiva de gênero, porque esteve atento às questões específicas de mulheres naquele caso em específico. E eu não tenho a menor dúvida de que a cartilha faltou mencionar as mulheres indígenas, assim como faltou mencionar uma infinidade de questões. A cartilha, ela não é um documento pronto, como não é pronta como todo ato, toda atitude em prol, em defesa da igualdade entre as pessoas, ela é sempre parcial. Estamos sempre em falta, porque a caminhada, ela é longa, ela nunca, como diria Joaquim Herrera Flores, a defesa de direitos humanos são processos de luta que nunca se encerram, e ela é sempre parcial. Então, evidentemente, a cartilha não é um documento pronto. A escolha do direito previdenciário se deu em razão de ser uma área do direito em que a gente tem o maior número de ações judiciais na Justiça Federal, e também foi uma forma de abrir os olhos, como dizia a própria doutora Ela Vieco, de que a perspectiva de gênero, ela não se limita às questões de violência doméstica ou de violência sexual. A perspectiva de gênero atravessa todos os ramos do direito. Então, aqui foi o direito previdenciário, para que a Justiça Federal se dê conta de que esse problema, ele não está distrito à Justiça dos Estados relacionados à violência doméstica. A perspectiva de gênero atravessa todos os ramos do direito. O direito ambiental, quer dizer, como que a falta de água pode impactar de modo diferenciado mulheres e homens, o acesso à terra, o direito tributário, se formos analisar, o direito tributário impacta de modo diferenciado mulheres, a depender dos arranjos dos tributos, dependendo das mercadorias e a forma como elas são tributadas. Então, preciso dizer que a cartilha, ela é um ponto de partida e não um ponto de chegada, na verdade. Quando o Roger falava sobre o nosso trabalho coletivo, é assim também que enxergamos a cartilha, a partir dessa ideia de um trabalho coletivo, como um ponto de partida dessas discussões e não um ponto de chegada.
eu tenho a impressão, Roger, que a cartilha ela foi também, de algum modo, fruto de um primeiro encontro que nós tínhamos feito, em que foi produzido uma outra obra, quando as juízas escreveram vários artigos sobre equidade de raça e gênero no Poder Judiciário. Várias colegas, e não apenas juízas federais, juízes do Estado, advogados, pesquisadores, escreveram sobre esse tema. Eu imagino que ali tenha sido, de algum modo, a semente para o que acabou se tornando a cartilha, a partir dessas reflexões. Os debates que a gente tem no nosso seminário, a gente tem o seminário Trajetórias e Desafios, que esse ano, infelizmente, em razão da pandemia, não foi possível realizar, mas nesses seminários, nesses debates que são também coletivos, com a participação de atores de fora do sistema de justiça, quer dizer, professoras, pesquisadoras das ciências políticas também, muito importante para que a gente tenha a compreensão daquilo que nos toca, conhecer a realidade a partir dessas outras linhas do saber. Então, convidar essas pessoas para estarem conosco, refletindo, tudo isso, imagino que tenha sido a semente dessa cartilha, porque as reflexões foram se amadurecendo a partir dessas iniciativas. Quando o Roger fala sobre a compreensão de gênero, a cartilha, inclusive, eu não sei, para aqueles que ainda não leram a cartilha fala sobre direito previdenciário num segundo momento da obra, mas no início ela traz questões genéricas sobre julgamento com perspectiva, que são aplicáveis para qualquer ramo do direito, e entre nessa primeira parte, a gente problematiza também a questão que se coloca entre sexo, gênero e sexualidade, quer dizer, e o quanto essas categorias binárias podem interferir também na sustentação e na perpetuação de critérios baseados em estereótipos, quer dizer, essa ideia de associar o gênero feminino ao sexo feminino e as expectativas todas que decorrem do sexo, assim como presumir as afetividades dos indivíduos a partir de um marcador biológico, isso também gera efeitos, porque ele categoriza as pessoas a partir desse marcador biológico e hierarquiza as pessoas a partir desse marcador. Então, a importância de refletir sobre essas marcações, isso está colocado na cartilha também, de modo que possa ser aplicado em qualquer área do direito. E, por último, eu diria ao Roger, quando ele dizia que há injustiça nas instituições de justiça, eu vejo que a gente precisa também repensar o modo como se estrutura, como nos estruturamos enquanto uma instituição. Quer dizer, quais são... E daí, eu gostaria de voltar as atenções para o concurso público. A Jufi Mulheres tem falado muito sobre a questão do concurso público, a importância de termos paridade de gênero nas bancas de concurso, as pesquisas da Jufi Mulheres e depois confirmadas pelo CNJ indicam que a participação de mulheres como membros titulares de banca de concurso é muito baixa. Na Justiça Federal chega a apenas 8%. Temos debatido e refletido sobre a importância de se introduzir como matéria obrigatória nos editais de concurso a matéria relacionada à raça, gênero e direito, para que aquele candidato que vai fazer uma prova de concurso público, que vai se submeter a uma prova para adentrar a carreira da magistratura, esteja familiarizado com essas questões, que isso não seja apenas uma questão lateral do concurso público. Isso pode ter uma influência a respeito de quem vai passar a compor a estrutura do Poder Judiciário. E, lógico, a Jufi Mulheres, desde o princípio, tem se preocupado muito com a questão relacionada à baixa representatividade feminina no Poder Judiciário. Quer dizer, por que importa ter mulheres no Poder Judiciário? Concordo totalmente com a doutora Ela, quando ela diz que não basta que haja mulheres, é importante que essa participação seja crítica, uma participação crítica feminina nos quadros do Poder Judiciário, mas quando a gente amplia a participação de outros atores institucionais como membros do Poder Judiciário, não apenas mulheres, pessoas negras, homossexuais, a gente amplifica as perspectivas e as experiências que vão influenciar as decisões judiciais. Quer dizer, as pessoas,
as pessoas, as mulheres negras, por exemplo, atravessadas pelo machismo, pelo patriarcado e pelo racismo, as experiências coletivas que elas têm são diferentes das experiências coletivas das mulheres brancas e dos homens brancos, por exemplo. Essas experiências, elas podem vir a influenciar a tomada de decisões judiciais e transformar, democratizar o poder judiciário. Então, permitir que as decisões judiciais sejam tomadas majoritariamente por pessoas oriundas dos mesmos segmentos sociais, homens, brancos, heterossexuais, por exemplo, ele interfere, ele prejudica a influência das experiências dos demais atores na sociedade no produto final do exercício da jurisdição. Então, eu vejo como que a diversidade nos quadros do Poder Judiciário, ela seria muito benéfica em termos não só de cumprimento do princípio da igualdade, quer dizer, eliminar obstáculos diferenciados que possam estar acontecendo, que podem decorrer de regras não escritas, que podem ser involuntários e inconscientes também, derivados de desenhos institucionais. Eliminar esses obstáculos cumpre com o princípio da igualdade, que é permitir um acesso a todas as pessoas sem obstáculos específicos. Mas, para além do princípio da igualdade, ele cumpre com um imperativo democrático, que é a democratização da produção da decisão jurisdicional, que esteja mais relacionada e mais concetânea com todos os segmentos dos grupos de pessoas que são os destinatários das ordens judiciais. Tenho a impressão que eram essas as considerações e as reflexões que eu tinha para acrescentar. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada, doutora Tani, mas eu quero trazer ainda, antes de nós encerrarmos, alguns comentários, e sobretudo comentários elogiosos ao evento de hoje, sobretudo a sua fala. Então, eu vou citar aqui. Bom, nós temos alguns elogios da Ana Carolina Jardins Pérez, que se manifesta excelente explanação, da Gabriela Furtado, muito bom, elogios à senhora, doutora Tani, a Catarina Volcar Pinto, sensacional, a Meire Rose de Sá, que fala maravilhosa, alavanca as nossas esperanças, a Natália Queiroz Cabral Rodrigues menciona, parabéns, fala tecnicamente impecável, profunda e importantíssima para o judiciário. Ainda mais elogios da Mariana Contessa, parabéns, Tani, belíssima exposição, da Audrey Choquer Vaz, muito didática e clara, doutora Tani, agradeço muito. Também mais elogios à doutora Tani, Alcione Escobar, Tani, parabéns pela brilhante fala, elogio também da Maralina Carmo, excelente fala, Tani Uster, parabéns a você e ao TRF3 pelo evento. E para concluir, 2 comentários, um da Ana Carolina Jardim Pérez, que diz que lugar de mulher é onde ela quiser. E da Audrey Choquer Vaz, essa questão das sentenças mais duras quando o réu é mulher é algo que nos impacta e preocupa. Ótima colocação da doutora Ela Vieco. Então, excelente, inspiradora esse encontro que eu traria aqui, parafraseando a filosofia iorubá, dizendo que essa mesa de hoje foi um verdadeiro abayomi, um encontro e um presente preciosos. Então, quero agradecer, sobretudo, o convite formulado gentilmente pela desembargadora federal Inês Virgínia, a nossa querida desembargadora Terezinha Caserta, trazendo um debate de altíssimo nível para a EMAG e também pela Comissão de Equidade e Gênero TRF3, aos nossos queridos e queridas, a nossa expositora, juíza Tani Mari Uster, nossos queridos desembargadores, nossos queridos desembargadores Roger Halp Rios e José Marcos Lunardelli, nosso debatedor Roger Halp, e nossa subprocuradora-geral e debatedora, doutora Ela Vieco. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de presidir essa mesa, que foi uma mesa constelar, onde tantos e essenciais aprendizados foram compartilhados e trouxeram tantas dimensões necessárias a revermos e, sobretudo, a ampliarmos as dimensões da nossa atuação, não só no sistema, não só no Poder Judiciário, mas em todo
o sistema de justiça. Gratidão imensa e passo a palavra ao nosso desembargador, ilustre desembargador José Marcos Lunardelli, para proceder o encerramento. Doutora Cláudia Luna, a Tânia Wuster, Roger Halp Rios, a Ela Vieco, a Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região, como a Comissão de Equidade do TRF, ficam extremamente felizes de tê-los aqui nesse final de tarde, começo de noite. A Tânia disse que a cartilha é um ponto de partida, mas é um ponto de partida importantíssimo para nós estranharmos essa realidade que muita gente naturalizou, mas que não tem nada de natural. É uma realidade construída socialmente, historicamente e profundamente injusta. Então, é um ponto de partida importantíssimo e nós queremos, em nome da escola, da Comissão de Igualdade, mais uma vez, reconhecer o mérito do trabalho de vocês. Muito importante esse trabalho, eu acho que é um pontapé inicial, uma longa caminhada. Então, agradecemos profundamente a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com nós neste dia, e gostaríamos também de, em nome tanto da IMAG como da comissão, de convidar para o próximo evento, que ocorrerá no dia 29, a última etapa dessa jornada que nós estamos desenvolvendo nesse mês, cujo tema será intersecção racial, que terá a desembargadora Daldice Santana, a palestrante Isadora Brandão, a Flávia Oliveira e a juíza Renata Gil. Então, convidamos todos os membros dessa mesa para acompanhar na próxima de 29 a nossa audiência, e agradecendo mais uma vez a desembargadora Terezinha Caserta, que é a diretora da escola e a presidente da nossa comissão, e declaro encerrado esses trabalhos no dia de hoje. Muito obrigado a todos e a todas.